Nossa viagem de hoje segue por mais um trecho do Vale Europeu Catarinense, atravessando paisagens moldadas pela imigração italiana e pelo relevo característico do Vale do Itajaí. Eu sou Denise e ao meu lado, no comando sobre 4 rodas, está o Brito. Juntos seguimos em mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina, mas não em busca de destinos famosos, e sim de trajetos que carregam identidade, relevo e significado. E se faz sentido para ti viajar por estradas e cidades do sul do Brasil, embarque conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Desta vez vamos deixar a BR-470 de lado por alguns instantes. Seguiremos pelo perímetro urbano entre Rodeio e Ascurra e então retomaremos a rodovia até o limite com a Piúna, observando detalhes que muitas vezes passam despercebidos para quem cruza essa região apenas pela BR-470. Neste momento, nos aproximamos do portal de entrada e também de despedida da capital catarinense dos Trentinos. Inaugurado em 2011, o pórtico foi inspirado na arquitetura ítalo-trentina, o que reforça a forte identidade italiana preservada na cidade. Mais do que um marco urbano, ele simboliza a ligação de Rodeio com as suas origens e com os imigrantes vindos do norte da Itália. Pouco a pouco, o rodeio vai ficando para trás enquanto seguimos viagem, acompanhados pelas paisagens urbanas e pelo relevo característico do Vale do Itajaí. E talvez você perceba que neste episódio estamos trazendo com mais frequência as imagens das nossas câmeras laterais. Isso acontece porque o Vale Europeu não se revela apenas à frente da estrada. Por aqui, muitas vezes, basta olhar para os lados para perceber como o relevo transforma completamente a paisagem. As montanhas envoltas pela neblina e as casas alinhadas ao longo do caminho revelam uma simplicidade que parece fazer parte da própria paisagem. Cenários que a câmera frontal, sozinha, nem sempre consegue captar por completo. E, embora a vista à frente já seja espetacular por si só, existem detalhes ao redor do caminho que naturalmente chamam nossa atenção durante a viagem. Foi justamente por isso que decidimos compor este passeio desta forma, porque, mais do que mostrar apenas a estrada, queremos compartilhar a experiência do trajeto sob o nosso olhar, observando não apenas o destino, mas também tudo aquilo que envolve o caminho. Neste momento, deixamos para trás Rodeio. Uma única placa às margens da via anuncia que agora estamos entrando em Ascurra, conhecida como a cidade mais simpática do Vale Europeu. E talvez esse título comece a fazer sentido justamente nos pequenos detalhes, na organização das ruas, nos jardins sempre presentes e nessa atmosfera tranquila que parece acompanhar o cotidiano da cidade. Características que, aliás, já haviam chamado a atenção em Rodeio no último episódio, quando partimos da nossa cidade Indaial. Por aqui tudo parece acontecer sem excessos, sem pompas, sem monumentalidade.
enquanto seguimos pelas ruas de Ascurra, uma simples placa de sinalização acaba revelando mais sobre a identidade da cidade. Entre os destinos indicados aparecem o Cartódromo Internacional, os cafés coloniais, a Cascata Borboleta Azul, pousadas, construções históricas e a Igreja Matriz Santo Ambrósio. Pequenos pontos espalhados pelo município que ajudam a mostrar como turismo, tradição italiana, natureza e cotidiano acabam convivendo de forma bastante integrada por aqui. Mesmo em uma cidade pequena, os detalhes revelam a diversidade cultural e turística preservada no coração do Vale Europeu Catarinense. Ao chegarmos no coração de Ascurra, na Praça Central, encontramos o Monumento ao Imigrante, inaugurado em 1976 para celebrar o centenário da colonização. Ele é um tributo silencioso às famílias vindas do Vêneto, que em 1876 fizeram desta terra o seu novo lar. A paisagem aqui é dominada pela presença imponente do Colégio São Paulo. Faremos uma breve parada para alguns registros e na sequência seguiremos rumo a Apiúna. Seguimos agora deixando a Praça Central de Ascurra, onde pudemos conhecer, ver ou rever o monumento aos imigrantes, as instalações da Prefeitura Municipal, da praça com a homenagem ao bombeiro voluntário, o prédio histórico do Colégio Salesiano São Paulo e a centenária Igreja Matriz Santo Ambrósio. É impossível não notar como a história da educação representada pelo colégio e a memória dos antepassados, eternizada no monumento, caminham juntas aqui no centro da cidade.
Estamos passando sobre a ponte do nosso conhecido rio Itajaiaçu, que a partir deste ponto nos acompanhará por todo o trajeto à nossa direita. Ascurra é um dos menores municípios do Vale Europeu Catarinense em população, mas carrega uma identidade cultural bastante marcante dentro da região. A cidade possui cerca de 8.000 habitantes e está localizada no médio vale do Itajaí, entre os municípios de Rodeio, Apiúna, Indaial, Ibirama e Benedito Novo, e a sua distância da capital Florianópolis é de aproximadamente 200 quilômetros. Suas origens estão diretamente ligadas à colonização italiana no Vale do Itajaí. Quem nasce aqui recebe o gentílico de ascurrense. O nome, Ascurra, surgiu ainda em 1874, antes mesmo da chegada dos primeiros imigrantes, em uma homenagem feita por Hermann Blumenau à localidade paraguaia de Ascurra, um cenário de uma importante vitória brasileira durante a Guerra do Paraguai. Os primeiros colonizadores chegaram em 1876, vindos principalmente das regiões italianas do Vêneto e Lombardia, além do Tirol. A agricultura familiar, os pequenos moinhos, a produção de vinho e o cultivo do tabaco ajudaram a formar a base econômica das primeiras comunidades instaladas ao longo dos ribeirões da região. A religiosidade também teve papel fundamental na construção da cidade. Fortemente católica desde sua origem, Ascurra consolidou sua própria paróquia em 1912, como pudemos observar, reforçando tradições culturais italianas que permanecem presentes até hoje na arquitetura, nos costumes e no cotidiano local. Depois de pertencer aos municípios de Blumenau e posteriormente a Indaial, Ascurra conquistou sua emancipação definitiva em 7 de abril de 1963. Hoje, mesmo pequena em tamanho, a cidade preserva uma forte importância cultural dentro do Vale Europeu Catarinense, ajudando a manter viva parte da história da imigração italiana em Santa Catarina. Hoje atravessamos 2 pequenos municípios do Vale Europeu Catarinense, mas que carregam uma identidade cultural muito maior do que seus próprios limites. Entre ruas tranquilas de Rodeio e Ascurra, acompanhamos paisagens moldadas pela imigração italiana, pelo relevo do Vale do Itajaí e por um modo de vida que ainda preserva simplicidade, organização e proximidade com a comunidade. Mais do que um simples deslocamento, este passeio acabou revelando detalhes que muitas vezes passam despercebidos para quem cruza a região apenas pela BR-470. E a viagem continua. No próximo passeio seguiremos de Apiúna até Ibirama, atravessando paisagens marcadas pela ferrovia e conhecendo o maior túnel ferroviário de Santa Catarina. E se esse tipo de viagem também faz sentido para você, fica o convite. Continue viajando conosco pelo belo, diverso e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão por estar aqui em mais um episódio. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, assim como no Vale, a vida também é feita de transições suaves, mudanças que acontecem aos poucos, quase sem percebermos. Nos veremos na próxima viagem. Até breve!